Vai orar por sua família, pelo seu casamento, pela sua esposa. Cuidado com a convivência. Se afasta disso. Em último estágio, né? Não se detém no caminho dos, porque é fácil. Se deter no caminho dos pecadores é estabelecer comportamento. O que o salmista está querendo dizer? Quem recebe influência acaba entrando na convivência e culminando no estilo de vida. É assim. Se você não selecionar, gente, presta atenção, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão a brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios, e me disse: vede isso que toca o seu lado, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei, quem irá de por nós? E disse eu: depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Na verdade está tudo lá no capítulo 6 do profeta Isaías. Mas escute aqui, o profeta Isaías diz o quê? Eu sou um homem de lábios. E por que me tornei um homem de lábios impuros? Porque habito no meio de um povo de impuros. Isso. Selecione a patotinha que você vai andar. Quem vai fazer parte da sua intimidade? Escolha as suas amizades. Olha o que o salmista diz no verso 2 do Salmo ainda 1. Antes de quê? De ser influenciado, de conviver e de ter esse estilo de vida, antes tem seu prazer na lei e na sua lei medita de dia isso, meditar dia e noite, viver com Deus uma totalidade, não a parcialidade, ser influenciado por Deus. Meditar não é ficar igual medita de dia e de noite. Dorme que hora? Não é isso, é ser influenciado, totalidade, o tempo inteiro. Quem guia você é o Espírito Santo de Deus. Ser gente, vivendo como gente, influenciado por Deus. Agora você quer ser gente, vivendo como gente, sendo influenciado por pessoas, certo? E por sistemas que não têm os princípios de Deus, vai dar o quê? Quando nós olhamos para Atos 12, olha o que é relacionamento. Atos 12 diz assim: Herodes mandou prender alguns, matou Tiago, irmão de João, a fio da espada. Observando que isso agradara os judeus, mandou prender a Pedro, com o propósito de julgá-lo e executá-lo posteriormente. Mas na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia uma comunidade, amigos de Pedro, orando por ele. Olhe bem, Pedro está preso. 16 homens foram destacados para acompanhá-lo. 2 estão algemados com Pedro, dormindo com as algemas. Enquanto tudo isso está acontecendo, os relacionamentos de Pedro, as pessoas que Pedro relaciona-se, estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Pois é, enquanto você está enfrentando dificuldades, correndo perigo, está ameaçado, o que anda fazendo as pessoas que você tem relacionamento e sabe do que você está vivendo? Você tem que ter amigos que oram pelo seu casamento. Você tem que ter gente que ora por sua família. Você tem que ter gente que ora pelos seus negócios. Você tem que ter gente que às vezes não vai ter R$1 para ajudar a pagar a sua dívida, mas tem joelho para dobrar de madrugada e falar com Deus, que pode prover todas as coisas. Você tem que ter gente que não sabe nada, muitas vezes, para te dar um conselho de que remédio você tomaria em meio a uma doença, mas tem joelho para falar com Jeová Rafá, romper os céus e trazer vitória para você. Pedro se relaciona, está conectado com gente que ora. Então, lá, na casa daquela mulher,
tem pessoas orando. Sabe o que aconteceu? Um anjo chegou na prisão. Chegou lá, o anjo. Chegou lá, tocou no Pedro e falou: Pedro, acorda aí. Quando ele tocou, as algemas já abriu. Levanta, Pedro, bota o chinelinho aí. Pega a capinha aí. Vamos embora, meu filho, vamos embora. Pedro achou que era uma visão, levantou, está passando. Quando chegou perto da porta da prisão, do portão do presídio, tu acredita que o portão abriu? Sozinho assim, igual a porta de aeroporto. O Pedro bem passou. Andaram 2 quadras do lado de fora, o anjo rapou fora. E o Pedro falou: nossa, caramba, estou solto, hein? Sabe para onde Pedro vai? Para a casa de Maria, mãe de João Marco. Quando ele chega lá, a porta está fechada. O que o Pedro fez? Bateu na porta. Ô gente, a porta da prisão acabou de abrir. E a da casa da Maria não abriu? A porta da prisão abriu para Pedro, sim ou não? Sim. Não. A porta abriu para o anjo. Pedro só passou porque estava acompanhado de alguém que era capaz de abrir portas que ele não pode, ou que não podia abrir. Você está entendendo? Com quem você está andando? Você tem que andar com quem abre, que você não pode. Isso. Quando Pedro chega lá, que ele bate, a garotinha vem abrir, falou: Pedro, saiu correndo e abriu a porta. Pedro ficou do lado de fora, correndo o risco de ser preso de novo. Você tem que andar com gente que te leva para frente, rapaz. Escolha suas amizades, amplie sua visão. Poxa, você quer ver? O garoto que trabalhava com o Eliseu, não sei o nome dele, alguns falam que é o Geazi, mas eu não sei se já era, se não era, também não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que Eliseu está lá na casa dele, quando uma comitiva enviada pelo rei da Síria cerca a casa do Eliseu. O intuito é capturá-lo. De manhã cedo, o garoto que é assistente do Eliseu acordou e abre a porta. Quando ele abre a porta, o que ele vê? Um exército. O garoto ficou doido, gente. O garoto olhou e falou: poxa, que faremos? O texto diz que o Eliseu vem logo depois, com aquele menino com medo. Quem é que está com medo? Quem é que está com medo? Isso, o menino. Quando Eliseu chega, Eliseu olha, e o problema que está para o menino é o mesmo que está para o Eliseu, sim ou não? Sim ou não? Sim. O exército que está para o menino é o mesmo que está para o Eliseu, sim ou não? Sim. Eliseu olhou para a mesma coisa que o Eliseu teve medo. Por quê? Porque ele não era mais menino. O menino tem medo. O homem amadureceu. Porque com a maturidade o homem aprendeu a olhar para lugares que meninos não sabem, não conhecem. Quando Eliseu vê que o menino está nervoso, Eliseu, que é o líder do menino, ele fala: calma, garoto, calma, meu filho. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão. O menino olhou, tinha quem com eles? Ninguém. O menino olhou e falou: mais numerosos. E não tem ninguém aqui não, Eliseu. Quando Eliseu escuta isso do menino, sabe o que ele diz? Senhor, abra os olhos deste menino e dá a ele condições de ver o que eu já estou